Olá, queridos, mais uma vez aqui para o nosso culto missionário, na segunda-feira. Sei que é um dia bem complicado, né, para poder sintonizar aí e fazer esse momento devocional, mas eu me alegro pelas pessoas que têm conseguido fazer isso, né, têm tirado um tempo aí, têm nos prestigiado e acompanhado aquilo que nós temos meditado na palavra do Senhor e também aquilo que a gente tem realizado por aqui. Então, muito obrigado pela sua audiência. Espero também que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas e que juntos a gente possa meditar mais na palavra do Senhor e também expandir ainda mais a obra missionária, principalmente aqui no sertão do Nordeste. Eu sou o pastor Edson, para quem não me conhece, estou na cidade de Betânia do Piauí, há 6 anos pregando a palavra do Senhor com o desejo de expandir ainda mais o reino de Deus por essa região. Então, quero começar falando sobre o Salmo, né, lendo o Salmo junto com os irmãos, Salmo de número 100, que diz assim: Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus, ele nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Dê-lhe graças e louvem seu nome, pois o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre, sua fidelidade por todas as gerações. Amém? Vamos orar antes da gente começar o assunto de hoje. Senhor, eu te louvo por essa noite, Pai, pelo privilégio que é poder falar aos meus irmãos, pessoal assim tão precioso para ti e para nós também como família. São nossas raízes espirituais, gente que contribuiu de algum modo para que hoje nós pudéssemos estar aqui em campo missionário. Gente que nos sustenta em oração, povo teu, Senhor, do qual nós também fazemos parte, e todos aqueles a quem o Senhor tem se revelado aqui nessa cidade. Te dou graças, ó Deus, pela Igreja Batista do Jardim Rincão, por essa Igreja Missionária do Sertão que se ergue aqui como extensão de tudo aquilo que o Senhor fez em nós, através de nós, comunicando o teu amor para esse povo. O Senhor nos abençoe hoje, ó Deus, nesse pequeno momento, Pai, de devoção ao teu santo nome, de uma devocional sobre missões, e que o teu povo, Pai, desperte ainda mais o desejo de servir dessa forma. É o desejo do nosso coração, assim nós te louvamos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, essa semana, queridos, foi uma semana bem agitada por aqui. Nós recebemos visitas, né? Ainda estamos nesse processo, sendo visitados. O final do ano é um tempo oportuno para isso e nós estamos de carona aí nos decretos do governo do estado do Piauí, que liberou aí parcialmente o trabalho das igrejas e também a movimentação de grupos. Então, eu louvo a Deus por tudo que Ele está fazendo. Eu acho que passou uma sombra aí, acho que um mosquito aqui. Aqui está cheio de muriçoca, né? Os mosquitinhos, eles passaram bem do lado da lente aqui agora. Então, a gente tem uma proteção aqui que são as raquetes, aquelas com elétricas, né? Que você acende e pelo menos se vinga, né? Daqueles mosquitos que te picam por aqui. Mas é complicado. Ele passando aí de novo, sai daí, bicho. Infelizmente aqui tá um tempo, né? Os nordestinos chamam de Belbró, que é o mês assim bem quente, os 3 últimos meses do ano, onde o calor fica bem intenso e aí é mais suscetível aí à proliferação desses mosquitos, né? A Aedes aegypti, bicho da dengue, e a gente tem que tomar todo um cuidado aqui também. Bom, mas tirando os bichos, quero agradecer por você estar aí sintonizado conosco nessa noite e da gente juntos poder meditar na palavra do Senhor.
O texto que eu separei está lá em Isaías, capítulo 61, enquanto os irmãos vão preparando as Bíblias aí para dar uma observada em tudo, né? Como bons crentes de Bereia, devem estar aí com suas Bíblias aí para conferir a palavra do Senhor. Chegou hoje da Amazon, que é um provedor que tem por aqui, uma Bíblia nova para mim, que é a mesma versão, a versão transformadora, mas eu continuo usando a minha versão antiguinha. Então, como os irmãos podem ver, já malhou bastante, né? Já está toda arrebentada aí das pregações aí nos vilarejos aqui do sertão. Então, é muito difícil manter uma Bíblia inteira aqui, né? No vai e vem dos carros, debaixo de sol quente, acaba se estragando fácil. Então, a gente sempre repõe. Então, hoje chegou a minha, mas eu não vou usar ela não, porque a página ainda está meio colada, né? Eu preciso dar uma lida nela para relaxar um pouco mais as páginas, para ficarem mais soltas. Então, como eu estava falando, nessa semana teve bastante movimentação, né? A professora Jacira, junto com as suas irmãs, as duas irmãs, a Geni e a Gi, e mais ainda o Sérgio Paulo, o cunhado dela, casado com a Geni, estiveram nos visitando por aqui, trouxeram alguns donativos, como nós vamos passar no vídeo mais adiante, né? Donativos de roupas para as crianças e também de cestas básicas para a gente saciar um pouco aí as dificuldades alimentares do povo, né? Infelizmente, as dificuldades alimentares ainda são um problema por aqui, tem muitas famílias que têm muita dificuldade nessa questão, e nós, como igreja, atendemos da maneira como Deus provê, né? Então, nós oramos, pedimos a Deus recursos, maneiras de poder fazer isso, e Deus escolhe, né? Ouça bem essa palavra, Deus escolhe no meio do seu povo quem está com o coração direcionado para isso e faz chegar, né? Então, é um privilégio poder fazer parte disso tudo e perceber isso, que Deus escolhe aqueles a quem Ele envia, a maneira como Ele quer suprir mesmo a necessidade do povo. Também tem uma notícia muito boa, o Instituto Novo Sertão, que é do esposo da Marcela, né, um dos diretores. Eu também faço parte como conselho fiscal e nós recebemos aí 4 toneladas de alimentos. Estamos no processo ainda, né, de receber, mas já um comunicado do próprio supermercado Açaí, que é investir na área da educação no Nordeste, e escolheu essa ONG para poder fazer esse trabalho. A ONG ela é independente da igreja, mas é composta por pessoas, membros aqui da nossa comunidade, né, dos missionários. Eu já falei para vocês de outras vezes que não estou aqui sozinho, graças a Deus. Tem muita gente, né, filhos de Deus, que tem nos apoiado, são até de outras denominações, mas isso não tem nos impedido de avançar no reino de Deus, de comunicar todo o amor de Jesus na sua multiforme sabedoria. Então, eu aprendo com eles, eles aprendem comigo, a gente compartilha muita coisa juntos. Tem hora que a gente fica meio confuso, a gente pergunta para Deus como é que tem que ser, e Deus tem soprado entendimento e unidade, e a gente tem percebido que isso tem feito muito bem a nós e ao povo também, né? Então, eu sou grato a Deus pela equipe que nós temos aqui, são outros missionários, né, de outras denominações, como já falei, e que compõem o Instituto, e o Instituto tem servido nessa área social, como uma das partes da ação da igreja, né? Então, os batistas na convenção têm feito isso também, né, de algumas pessoas têm se juntado para fazer algumas intervenções, ou seja, na Cracolândia, seja no lar para idosos, nos orfanatos, né? Então, a gente sabe de uma série de intervenções que o povo batista tem feito, né? E nós temos a nossa parte, nós temos o desejo aí de, para o ano que vem, iniciar a nossa escola, que provavelmente vai ser o nosso colégio, né, em 2022, porque eu perdi o prazo da inscrição para esse ano, e graças a Deus, porque esse vai ser um ano bem complicado, né? Deus fez
a sua vontade prevalecer, porque ele sabe que a gente vai ter alguma dificuldade. E a Jacira trouxe aí para nós a luz, né, acerca do colégio, da formação de um colégio cristão, a sua importância e os passos que a gente tem que seguir para que isso se concretize. Depois, mais para frente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso nas outras lives, né, onde a gente vai colocar direitinho como tem sido o passo a passo da fundação desse colégio. E é algo bem simples, não é nada complicado, complexo, como nas cidades grandes, né? Aqui a gente tem as mesmas legislações e uma série de adendos por conta da distância, da falta de pessoal, né, para fazer todo esse trabalho de fiscalização, não que a gente queira andar fora da lei, mas a gente tem mais facilidades para fazer isso aqui do que teria, por exemplo, numa cidade grande. Então, por que não fazê-lo, né? Por que não sonhar e passo a passo na conquista desse sonho? Então, eu quero ler com os irmãos aí as boas novas para os oprimidos, né? Que esse é o título que está aqui, o subtítulo na minha Bíblia. Em Isaías 61, do verso 1 até o verso 4, diz assim: O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muito destruídos e renovarão as cidades devastadas às gerações e gerações. Amém? Então, eu preparei aqui um pequeno esboço que eu vou seguir para não ser muito extenso, né? Uma das nossas metas é fazer com que esse momento não seja um momento muito longo, para não ser tão cansativo por ser durante a semana, mas também algo preciso para a gente não se perder na fala, né? E cumprir de fato aquilo que é o nosso propósito, que é incendiar o coração dos irmãos para a obra missionária. Amém? Então, qual é o poder, né? Vamos pensar assim no poder de um decreto, numa palavra que organiza, que muda tudo. O título que eu escolhi aqui é uma notícia, né? Escolhidos para proclamar uma notícia que muda tudo. Então, assim nos vemos aqui em terras tão longínquas, alguém que foi colocado por Deus para proclamar. Não apenas eu, mas como todos os nossos colegas, os nossos irmãos, né, missionários também, fomos chamados para anunciar uma verdade que muda, que liberta, que traz o poder de decretar sobre as nossas vidas um novo tempo, um novo curso para a nossa existência. Então, é assim que uma palavra chega, que ela pode mudar tudo. Esse final de semana a gente participou também de um casamento missionário, um missionário que morou conosco logo no seu primeiro ano aqui em Betânia, o Azaf, se casou com a Micaele. Depois a gente vai montar aí alguma coisinha de fotos para mostrar para os irmãos como foi bela a cerimônia. E qual a importância disso para a nossa região, né? Que aqui o pessoal não tem esse hábito de se casar, mas eles apenas se juntam. É uma outra realidade do sertão, né? De cidades assim mais afastadas, cujo poder aquisitivo é muito baixo. As pessoas não se casam. Os cartórios cobram ainda um horror para poder fazer isso. E a legislação com relação à concessão de um casamento com taxas aí mais baixas, ou a isenção das taxas para alguns, isso não tem sido uma realidade por aqui, né? Então, a gente ainda tem muito que lutar para que isso aconteça, mas há uma reclamação em geral dos cartórios que
eles não querem custear tudo isso para ficar esperando esse retorno do governo. E me parece que há algum problema de retorno dessa condição, né, para que haja uma legalização mesmo desse casamento e que ele realmente funcione por conta do governo, né? Então, os cartórios não querem perder, então isso não acontece por aqui. E é muito caro. E a religião aqui da cidade, a predominante é o catolicismo, e também há algumas cobranças aí por parte desse sistema religioso que não possibilitam aos mais pobres, às pessoas mais simples, de terem acesso a essa dignidade do casamento com a bênção do Senhor e aí com todos os trâmites legais que a gente conhece de uma cidade. Então, as pessoas simplesmente se juntam. Eu estou falando do casamento para dizer sobre uma palavra que muda o curso da existência de duas pessoas. A palavra sim, eu aceito. Né? No momento em que é indagado dos nubentes lá, dos noivos, se um aceita o outro, essa palavra muda seu estado civil. Ela já traz aí uma elegância para a festa e uma certeza de que aquele movimento todo não é em vão. Já pensou se na hora um deles diz, não, eu não aceito, eu estou aqui por causa do meu pai que me obrigou, sei lá, alguma coisa do tipo. Seria uma tragédia, né? Tem gente que deixa para fazer esse estardalhaço no momento da cerimônia, mas graças a Deus não tem sido o nosso caso. As pessoas têm confirmado a sua intenção de casamento. Esse já é o segundo casamento da Igreja Missionária do Sertão e nós estamos documentando tudo isso. Então, essa palavra, sim, eu aceito, muda a trajetória da vida dessas pessoas e tem um impacto, né? Então, como uma palavra, né, como uma palavra tem esse peso de transformar a vida das pessoas. Então, a palavra do Senhor tem o poder de transformar a nossa vida. Ela modifica tudo e, de repente, nós saímos de um estado, né, de uma condição para outra, nós saltamos assim, imediatamente depois de ouvi-la. E isso é maravilhoso da parte de Deus, porque não são só palavras, não são só informações. Dependendo da maneira como você ouve a palavra do Senhor, ela incendeia você, porque o mesmo Espírito que a inspirou está em nós hoje e tem poder para nos guiar dentro de uma necessidade nossa, às vezes momentânea, às vezes extremamente libertária para uma condição que nós infelizmente, né, nos metemos fruto do pecado e ela tem o poder de nos libertar. No entanto, há também outras palavras que encantam multidões, palavras mundanas, não porque sejam de todo má, mas sempre tem algo nelas que elevam o ser humano para uma outra condição que não a condição que o Senhor assim ordenou, né? Então, são palavras que seduzem a alma humana, palavras que muitas vezes mudam o estado de espírito de alguém dentro da sua própria família, dentro de um emprego, de um estabelecimento de ensino. Palavras do tipo, você é um fracassado, as coisas não vão dar certo, você não vale nada, olha só o que você fez, né? Palavras de acusação, palavras que menosprezam o que é o ser humano e muitas vezes também é fruto aí de uma constatação, de uma vida de pecado, de uma vida que está em desacordo com a vontade de Deus. Muitas pessoas, mundo afora, estão debaixo de uma condição oprimida por conta dessas palavras pesadas, muitas vezes que a própria família lançou, né, sobre si, sobre as pessoas, e é uma condição que aflige muitos, infelizmente. E aqui, por essa região, tem sido assim, né? A gente percebe diversas pessoas que têm problemas por conta das famílias, das suas escolhas, dos seus erros, gente oprimida, gente frustrada no dia a dia, nos seus trabalhos, porque
plantam e não colhem, e quando colhem, colhem frutos mirrados, queimados pelo sol, falta d'água, falta de emprego, falta de condições escolares adequadas, falta de incentivo à vida. Infelizmente, isso tem sido uma realidade nossa quase que diária, e são contra essas coisas que a palavra do Senhor vem de forma poderosa, dizendo que tem saída, sim, tem um outro jeito de viver, e debaixo de uma condição favorável de Deus, um decreto do Altíssimo que uma vez encontrando um solo fértil, uma palavra poderosa que vem como uma semente, que quando encontra um solo fértil, brota e é capaz de produzir a 30, 60, 100 por um, né? Palavras de salvação, palavra de vida eterna, palavra de vida, vida que pode acontecer desde agora e que tem o poder de nos tornar eternos na presença do nosso Criador. Palavras do tipo que nós podemos consolar os de coração quebrantados, com o mesmo consolo espiritual que recebemos do Senhor, né? Palavras que nos põem para cima e nós nos enxergamos como agentes causadores da paz, né? Gente que pode proclamar liberdade a quem está oprimido, né? Podemos proclamar esse tipo de libertação para a vida das pessoas, porque nós fomos libertos, nós somos sarados, nós somos conduzidos pelo Senhor para uma novidade de vida. Isso nos tira da posição de gente soberba, para nos colocar numa mais profunda humildade, porque nós não fomos libertos por nossos próprios méritos, não escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu primeiro e nos chamou para uma novidade de vida. Então, isso nos dá paz no coração e a certeza de que o mesmo poder que nos libertou do pecado e da sentença do pecado, que era a morte espiritual para todo sempre, esse poder que é movido pela graça de Deus, essa mesma graça nós podemos pregar para outras pessoas e vê-las transformadas também, do mesmo jeito que nós fomos. São palavras que nos autorizam a declarar um tempo do favor do Senhor na vida das pessoas que nos cercam. Então é assim que nós temos vivido por aqui, declarando a justiça de Deus. É um tempo que é composto por duas situações. Uma para aqueles que ouvem a palavra e que a abrigam no coração, né? Para quem quer um conserto realmente com o Senhor, um tempo de paz. E também o dia da ira de Deus contra seus inimigos. Infelizmente, pessoas que não querem saber de Jesus, que não querem uma vida com Deus, elas estão debaixo da ira de Deus. E haverá um tempo do dia da vingança do Senhor contra seus inimigos. Aquele que não é amigo de Jesus, ele é inimigo de Deus, né? É uma vertente assim terrível que a gente também tem que proclamar. Um tempo da vingança do nosso Deus contra toda a articulação demoníaca, toda a ideia do diabo que tenta destruir a criação de Deus, que tenta reduzir o ser humano a um estado quase que vegetativo do pecado, né? De perpetuação de uma condenação que está sobre ele. Ele só quer arrastar o máximo possível de pessoas na mesma condenação que ele tem. Então, nós temos que declarar isso para as pessoas e não tem sido fácil, porque muitas vezes nos dá assim, um desejo de proclamar só coisas boas, só as beatitudes do Senhor, só a graça do Senhor, e muitas vezes a gente deixa de falar que ele vem com ira, com seu fogo ardente, vai consumir a palha que ele vai juntar num canto, né? E muitas vezes as pessoas são essas palhas e que não querem dar ouvidos ao Senhor, que não produz nada de bom, só produz mais e mais destruição. Como é que você tem vivido? A quem você tem ouvido? Porque há um decreto poderoso do Senhor para a vida e vida de paz. E há também um grito do mundo para que você viva essa nojentice, né? Esse mundo nojento que nos cerca, que tenta o tempo todo
tirar o povo de Deus do centro da vontade do Senhor, proclamando um outro tipo de novidade, né? Coisas liberais demais, né? Que tudo que não tem nada a ver, que as pessoas estão fazendo, e aí correntes de pessoas têm se juntado em torno aí de uma vida miserável, infelizmente, e tem arrastado muitos, seduzidos pelo dinheiro, pela carnalidade, né? Pelas as possibilidades de viverem tudo que querem, da maneira como querem, se rebelando contra todo tipo de autoridade, todo tipo de palavra que organiza a vida das pessoas e as faz frutificar. A estes, infelizmente, o Senhor só está aguardando para o dia da ira, né? E o tempo todo tem levantado pessoas ao redor delas para adverti-las quanto ao caminho correto, um caminho de paz, um caminho de reconciliação, por mais duras que sejam as palavras, elas são palavras de vida eterna e elas merecem todo o crédito, e você tem que se consertar com o Senhor para viver tudo isso que Deus tem para nós. Eu me submeto a elas. Dia após dia, nós exercitamos um domínio próprio de nós mesmos, porque em alguns momentos nos vemos cheios do Espírito Santo para agir e, de repente, cheios de sedução do diabo para pecarmos, para voltarmos para as mesmices de sempre e aí anularmos tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Então, todo servo de Deus sabe que ele tem que vigiar, que ele tem que se defender contra essas artimanhas do diabo o tempo todo, tentando nos persuadir a viver uma vida diferente, né? Como todo mundo vive. E não é a nossa praia, né? Não é aquilo que Deus tem para nós. Ele tem para nós palavras de vida eterna. Então, como Pedro disse, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, quando confrontado, querido, dentro de uma igreja, abaixa um pouquinho, né? Sabe qual é a maior diferença entre joio e trigo? Uma das maiores diferenças que já me contaram é que o trigo, ele é maleável. Então, quando o sopro de Deus vem sobre a plantação, o trigo deita assim. Ele se inclina, quase que tocando o solo assim, com o sopro poderoso do Senhor. O joio não. O joio fica lá, durão, firme. Dá o vento que for, a planta ela só dá aquela balançada assim, mas ele não se curva. Então é uma ilustração muito interessante, né, para um diferencial entre joio e trigo. O trigo se dobra. Então, seja trigo na mão do Senhor, porque o joio vai queimar como palha no dia do juízo, porque não serve para nada, a não ser para isso, né? Esteja nesse segundo grupo, ouça a voz do Senhor, porque essa passagem se cumpriu, quero ler também lá, Lucas capítulo 4, que nos dá certeza de que esse tempo já chegou para muitos de nós, e ele deve ser declarado para que o tempo de Deus chegue na vida das pessoas, porque o ano aceitável do Senhor é hoje, é agora, né? O autor aos Hebreus diz assim: hoje, se ouvirem a minha voz, né, não endureça o seu coração, mas amoleça, né? Ouça a voz de Deus, porque há um tempo aceitável, um tempo favorável, é hoje para você se consertar com Deus e viver tudo aquilo que Ele tem para nós, né? Então, esse tempo chegou, Jesus declarou esse tempo, né? Aqui em Lucas capítulo 4, a partir do verso 16, diz assim: quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o rolo do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolvendo-o ao assistente, sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir.
Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam: não é esse o filho de José? Então ele disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o ditado: médico, cure a si mesmo. Ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, haviam muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. No entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Serepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Então, somente até aqui, a gente percebe que Jesus declarou, né, esse tempo chegou. Ele é o Senhor do tempo. E ele é a boa nova de salvação. E ele reclamou que nenhum profeta realmente tem honra em sua terra e que eles iriam querer, né? Faz aqui os mesmos milagres que você fez em Cafarnaum. E ele justificou por que não faria. E não fez usando a comparação daquilo que Deus fez no passado, lá com a viúva de Serepta, né? Tantas viúvas naquele tempo e ele não foi a nenhuma delas, senão a essa viúva na região de Sidom, né? De Sarepta, né? De Sidom. Então, haviam também muitos leprosos no tempo de Eliseu, e Eliseu só atendeu aí o Naamã, que inclusive era de uma outra nação. Isso nos leva a pensar que há um requisito da parte de Deus para fazer sinais, milagres, prodígios, maravilhas, e tem a ver com a intenção do coração das pessoas e com a pureza de coração, com o clamor de um povo, de uma pessoa. Então, se você quer um milagre de Deus, uma visitação do Senhor, você tem que buscar, como ele disse lá para Jeremias, né? Buscar de todo o coração, não em partes, não por fingimento, não por religiosidade, mas buscar realmente de todo o coração, porque todo mundo que busca encontra. Amém? Então, era isso que eu queria dizer para os irmãos nessa noite, que há poder de libertar na palavra do Senhor e que ela, encontrando a boa terra, né, como semente produtiva, quando encontra a boa terra, ela germina dentro do coração das pessoas e faz com que as pessoas deem os seus frutos, né? O fruto é o fruto do Espírito. Que você possa desenvolver isso na sua vida espiritual, que você não se engane com relação aos decretos do Senhor. Esse é o tempo favorável de Deus para nós e a condição favorável tem a ver com o coração das pessoas em querer aceitar, querer ouvir a voz de Deus, querer seguir os caminhos do Senhor de todo o seu coração. Amém? Quero orar por essa intenção, né, de que você se dobre diante do Senhor e que Ele estenda esse ano favorável, que esse ano que chegue agora, 2021, seja um ano maravilhoso, um ano de colheita na igreja e que toda a decisão das lideranças aí seja uma decisão acertada diante do Senhor para que a sua palavra chegue, esse ano aceitável chegue onde as comunidades, em todas as comunidades que precisam, que anseiam pela esperança viva que é Jesus. Então, vamos orar juntos. Meu Senhor, nessa noite a Tua palavra, Pai, foi mais uma vez direcionada para os nossos irmãos nesse culto missionário. Meu Deus, faz essa Tua palavra chegar aos corações quebrantados, meu Deus, que eles se vejam, ó Deus, num ano aceitável Teu, Jesus. Que o Senhor faça prosperar, Pai amado, as pessoas, ó Deus, que se curvam diante do Senhor. Ó Deus, que haja prosperidade espiritual, sobretudo sobre a vida dos nossos irmãos, que eles se firmem como carvalhos de justiça, que possam realmente declarar para outras pessoas um ano aceitável, uma cura, uma libertação, ó Deus, em Teu nome, Jesus. Que o Senhor seja glorificado na vida dos nossos irmãos, que eles sejam verdadeiros testemunhos daquilo que o Senhor tem feito com a sua igreja sobre a face da terra.
Ó Deus, que esse grupo, ó Pai, Igreja Batista do Jardim Rincão, assim como demais igrejas que nos assistem, sejam fortalecidos pelo Senhor e que a tua boa mão, Senhor, os conduza em vitória. Ó Deus, que eles possam realmente anunciar os teus feitos, pregando com as suas próprias vidas todo o bem que o Senhor tem feito a eles. Que o Senhor nos abençoe a todos, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos um pequeno vídeo, relatório daquilo que aconteceu por esses dias, vai ser colocado agora. Então, com isso eu me despeço dos irmãos, né? Não tenho aqui como ver mais uma vez. Teve 2 links aí do culto, depois nós vamos juntar num só. Então, eu peço desculpas por isso, mas é o que nós podemos fazer aí em termos de tecnologia. Deus abençoe a todos. Aí vamos ficar com o vídeo. Amém? Fica na paz. Hoje a gente veio para a Serra com o pastor Edson e o nosso carro está com um pouco de dificuldade para subir aqui a que é uma comunidade bem afastada, fica do outro lado da Serra do Inácio, fica a comunidade aqui chama Curral Novo. E o acesso é muito difícil, gente. Muito mesmo. Esse lugar é no Senhor. Subiu, gente, subiu. Agora a gente pode continuar a missão. Pois é, primeiramente a gente tem que agradecer a Deus e
Depois agradecer o pessoal que tiveram essa intenção de estar morando com ela, por causa que ela não tinha condição e nem a gente aqui tinha condição de fazer uma moradia dela para ela estar com o filho dela de baixo. E hoje, através desse pessoal, aqui o pastor, que sempre é quem vem ajudando a gente, aqui está com 9 anos, que sempre esse pessoal da igreja vem tendo contato com nós e ajudando a nós aqui. É por uma água, é por uma cesta básica, mas a gente está vendo os ajudas deles, tudo a gente sabendo que é enviado por Deus. Porque eu sempre digo, esse homem veio enviado para Betânia, foi Deus que enviou, é um anjo que Deus enviou para dentro da Betânia para cuidar de nós aqui. Porque, graças a Deus, já disse aqui para ele. Se eu tivesse ao lado de meu pai, ele não fazia um quarto que o pastor faz. Eu tenho por certeza que ele não ia fazer o que ele faz comigo. Ele chegou, achou eu morando num barraquinho, levando chuva, mas meus filhos, fez um barraco para mim. Hoje, viu essa filha minha sofrendo? Eu não tinha, ela não tinha, mas ele compartilhou com os irmãos da igreja, que todos vêm adoando, aí adoou essa obra para ela. Muito que a gente tem que agradecer a Deus e agradecer esse pessoal, o pastor e esse pessoal que tiveram ajudando com esse material, essa casa. Oi pessoal, pastor Edson aqui da Igreja Missionária do Sertão. Estou aqui com mais uma senhora. Qual é o nome da senhora? É Antônia. Antônia. Dona Antônia, a senhora é moradora aqui há quanto tempo? Há quanto tempo? Quanto tempo? Vai completar 29 anos. 29 anos? 29 anos. Dezembro. Eu preciso de oração. Ficar de pé então? E aqui essa casa não é nem, sabe? Eu estou morando. E agora, o dono não, quer dizer lá, sabe? O meu marido tem uma terra lá em Rio. E aí agora a mulher chegou e pediu a casa. Essa casa aqui? E aí eu não sei o que eu vou fazer para mim construir uma barraca. Aí a senhora tem a terra lá, mas não tem casa? Tem não, sim. Porque quando foi para nós vir aqui, aí nós tínhamos lá uma casa. Mas se nós ficassem, não ia descer essa casa lá à toa. E aí ele foi e vendeu para o irmão dele. E aí nós estamos nessa luta. Vamos orar a Deus, né? Deus é Senhor de tudo e é capaz de mover confie em Deus. Mover corações aí que possam ajudar a gente a fazer.